Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, campeando as próprias origens. Qualquer guri vai achar, campeando as próprias origens. Qualquer guri vai achar. Boa noite a todos e a todas. Quero iniciar saudando o governador Eduardo Leite, o meu querido amigo ministro Paulo Pimenta, que é o nosso coordenador em todas as ações aqui no Rio Grande do Sul, ao ministro Valdez Góes, que o pessoal lá do Amapá já está começando a questionar se ele continua paraense, amapaense ou gaúcho. O pessoal está se questionando diante de tanto tempo que está passando aqui no Rio Grande. Quero saudar também aqui o senador Reins, ao Marcelo Arruda, que é o atual presidente da FAMURS, parabéns, que você tenha muito sucesso. Ao Luciano Orsi, que eu já tenho convivido bastante aí nos últimos dias. Saudar a senhora Cátia Rossi e a Rafaela Sete, que são as duas primeiras damas aí da FAMURS. Saudar o presidente da Assembleia, o Adolfo Brito, ao presidente do Tribunal de Contas, Marcos Peixoto, ao Paulo Zilgoski, que é o presidente da CNM, ao deputado estadual Sabino, senhoras e senhores. Primeiro, quero aqui prestar minha solidariedade ao povo gaúcho, as famílias que perderam seus entes queridos, as famílias que perderam tudo que construíram ao longo da vida. Eu, governador Eduardo, estive há pouco em Eldorado do Sul e vou dizer aos senhores que as imagens que a gente presencia pela televisão não são capazes de tocar a maneira como eu fui tocado depois de ter dialogado, conversado, visto de perto, André, a situação da Tânia e do Daniel, casal que eu fui visitar, Pimenta, e você via ali a construção daquela casa com um toque do governador Eduardo Leite, de tanto carinho. Cada detalhe daquela casa, como foi construída, e eles falando de cada parte daquela casa, e garanto a vocês que aquela imagem e o que aquela família construiu, aquilo nunca mais vai sair do meu coração. E falo isso aos senhoras e senhores que, como eu disse a eles, a mim, o presidente Lula, em especial aqui o ministro Pimenta, que é, como eu disse a vocês, o nosso coordenador, que me deu essa missão de cuidar do Minha Casa Minha Vida, e vocês podem ter certeza que nós não vamos descansar enquanto cada uma das unidades habitacionais que foram destruídas ou que estão condenadas aqui no Rio Grande do Sul, vocês podem ter certeza que quantas vezes forem necessárias, ela vai estar aqui. Obrigado contigo, obrigado com Paulo Pimenta, obrigado com cada um dos prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul. E também aqui, governador, a gente precisa discutir, como eu vi lá em Eldorado, que soluções em determinados lugares não é a casa. A solução é muito mais do que a casa. São áreas que estão à beira do rio, que se nós não resolvermos o problema da drenagem, a gente vai ficar vendo situações como essa se repetirem a cada enchente que seja. Isso também está no meu ministério, no Ministério das Cidades, que é a prevenção
E aí fala aos senhores, prevenção, prefeitos e prefeitas, precisa ser uma prioridade nesse país. Esse é o novo normal. O que a gente está vendo aqui vai se repetir com cada vez mais frequência. E a gente precisa entender que o plano de prevenção nesse país ele não pode ser um plano de um governo. Ele tem que ser de todos os governos. Prevenção tem que ser prioridade nesse país. E aí vou citar para vocês de maneira muito objetiva, para vocês entenderem do que eu estou dizendo. Quando nós chegamos no Ministério da Cidade, havia somente 27 milhões de reais para prevenção a desastres. Só isso. Isso, os senhores prefeitos, as senhoras prefeitas, sabem que para uma obra de contenção, para uma obra de drenagem, isso não é suficiente nem sequer para manter os contratos que estão hoje dentro do Ministério da Cidade. Então a gente precisa entender que esse é o novo normal. E para que esse novo normal não aconteça o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente tem que dar resiliência, a gente tem que adaptar as nossas cidades para que elas estejam preparadas para esse novo normal. E aqui, governador, eu tenho dialogado diariamente com os prefeitos, com a ajuda da FAMURS. Nós já discutimos e conversamos com 54 prefeitos, isoladamente, entendendo que a solução para a habitação no Rio Grande do Sul não existe uma solução única. Aqui na região metropolitana, nós temos imóveis que a gente vai disponibilizar no novo Minha Casa Minha Vida, a partir das mudanças que foram realizadas nele, vamos poder adquirir casas prontas, seja de empresas ou sejam de famílias que queiram vender ou queiram se vender suas casas, que a gente possa comprar. Sempre lembrando, um perfil voltado para as famílias do faixa 1 e do faixa 2, são aquelas famílias de até R$ 4.400. E estamos discutindo dentro do governo, governador, financiamentos subsidiados para as outras famílias que estão fora dessas faixas de renda, porque também precisam que a gente dê atenção a essas famílias. E aí, nas primeiras seleções que nós recebemos a resposta, Paulo, nós recebemos de 66 municípios, dos cerca de 400 municípios que estão afetados por essa tragédia. E aí, sem nenhuma pressão da minha parte, ou da parte do governo do presidente Lula, quanto antes os prefeitos puderem nos dar as informações, sejam das casas que estão destruídas, sejam das casas que estão condenadas, quanto antes a gente vai poder dar resposta na questão das habitações. E indo um pouco adiante, quanto antes os prefeitos puderem nos dar, por exemplo, indicativos de terrenos que nós possamos fazer em áreas seguras essas construções, isso vai agilizar todo o processo. Dizer aos seus prefeitos, repito, que não há uma solução única. Você tem soluções, governador Eduardo, que são de áreas rurais, que você tem um tipo de casa, e você tem nas áreas urbanas, que é outro absolutamente distinto. Áreas onde podemos comprar, e outras áreas que nós temos que construir. O que foi apontado até hoje, senhoras e senhores, de áreas rurais, que já foram, são cerca de 5.000 unidades habitacionais nesses 66 municípios que foram apontados. E nas áreas urbanas, cerca de 4.500 casas. Nós vamos deixar aqui no Rio Grande do Sul gente do Ministério da Cidade, gente da Caixa Econômica Federal, poder auxiliar o ministro Pimenta e repito aos senhores que eu estarei aqui quantas vezes forem necessárias, porque o Rio Grande do Sul já ajudou muito o Brasil. Agora chegou a hora do Brasil ajudar o Rio Grande do Sul. Essa é a determinação que ao ministro Valdez e ao ministro Paulo Pimenta. E é assim que nós faremos. Contem conosco, governador Eduardo Leite. Estamos aqui para estarmos um ao lado dos outros nesse processo de reconstrução. Parabéns à FAMURS, Marcelo, Luciano, à disposição do Ministério da Cidade e todos vocês. Muito obrigado.